Hoje a gente vai investigar uma coisa que, se a gente parar para pensar, é bem estranha. Sabe aquela sensação, às vezes sutil, de uma certa resistência à própria felicidade? Parece até coisa de maluco, né? Mas acredite, isso é super comum. E hoje a gente vai fundo para entender por que isso acontece e qual é a força que está por trás desse sentimento tão contraditório. A pergunta que fica é: por que alguém resistiria à própria felicidade? Por que às vezes a gente se sabota e foge justamente daquilo que diz que mais quer? Não faz o menor sentido, certo? Bom, à primeira vista não. Mas se a gente olhar de perto, vai ver que existe uma parte dentro de nós que tem motivos bem particulares para agir desse jeito. E quem é o principal suspeito por trás desse mistério? Olha, o nome dele é ego. Mas calma aí, antes de mais nada, é super importante a gente alinhar o que significa ego nesse nosso papo, porque pode apostar, não é bem o que a maioria das pessoas pensa. Não, a gente não está falando de arrogância, de se achar o tal, nada disso. O ego aqui é uma outra coisa. Pensa nele como uma identidade construída, uma espécie de personagem que a gente cria e que é moldado, tijolo por tijolo, pela nossa história de dor, pelos nossos traumas, pelas nossas feridas. É, no fundo, a parte de nós que se identifica e até se sente confortável com o sofrimento. E o mais curioso é que esse personagem, essa identidade, não se sustenta sozinho. Ele precisa de pilares. Sabe? E que pilares são esses? Bom, a gente está falando da culpa, daquela necessidade de autopunição, das historinhas de sofrimento que a gente fica se contando e, claro, do papel de vítima. São esses os alicerces. Se a gente começa a tirar esses apoios, toda a estrutura do ego começa a balançar. Ok, então a gente já identificou o suspeito e como ele se mantém de pé. Agora, a gente precisa entender o motivo. Por quê? Por que essa parte de nós resiste tanto à felicidade? Por que ter tanto medo da paz e da alegria? Vamos mergulhar agora nos 4 principais motivos por trás dessa resistência. E o primeiro motivo é radical. Para o ego, a felicidade não é uma bênção, é uma ameaça mortal. Pensa só, se a identidade do ego é construída sobre a dor, sobre os problemas, o que acontece quando a felicidade chega e resolve tudo isso? O ego encara isso como seu próprio fim. É simples assim. É exatamente o que essa frase diz. Ser genuinamente feliz significa deixar uma versão de si morrer. Justamente a versão que se define pelos problemas e traumas. Para o ego, isso não é libertação, é aniquilação. É perder o controle total da narrativa de sofrimento que ele conhece tão bem e na qual ele se agarra com unhas de dentes. Vamos ao segundo motivo, que revela uma das maiores confusões do ego. Ele tem essa crença maluca de que amor e dor são inseparáveis, que para ter um tem que ter o outro. Sabe aquela ideia de que o amor verdadeiro exige sacrifício, exige sofrimento? Pois é, nasce tudo daí. E essa crença cria uma ilusão perigosa, a de que a felicidade e o amor precisam ser merecidos, conquistados com muito suor e lágrimas. O ego nos convence de que não existe almoço grátis. Então, quando a felicidade genuína e incondicional bate à porta, o que acontece? O ego entra em pânico. Ele não entende, acha suspeito e, por isso, resiste. Isso nos leva direto para o terceiro motivo, que é talvez o mais paradoxal de todos: o medo do amor incondicional. Um medo profundo de uma felicidade tão completa, tão absoluta, que ela não pede nada em troca. É um conceito tão radical que, como dizem, o tal medo de Deus não é medo de castigo, é na verdade medo da felicidade perfeita. Pensa bem, aceitar um amor total, uma felicidade plena, significaria abandonar todo o sistema de pensamento do ego, que é baseado em quê? Julgamento, culpa, separação, a ideia de que não somos bons o suficiente. Aceitar essa felicidade seria demolir o mundo do ego. E claro que ele vai lutar contra isso. E, finalmente, o quarto motivo, que é a maior artimanha do ego, é a negação da nossa verdadeira natureza. Como ele faz isso? Simples. Ele nos convence de que a felicidade é um destino, não uma jornada, que ela está sempre no futuro, em algum lugar que a gente ainda não alcançou. E essa é a famosa armadilha do eu vou ser feliz quando? Quando eu conseguir a promoção, quando eu comprar a casa, quando eu atingir a próxima meta. Só que a linha de chegada está sempre se movendo, a gente nunca chega lá. É um ciclo vicioso e exaustivo, porque o ego detesta com todas as forças a ideia de que a felicidade já está aqui, agora, dentro de nós. Não é uma conquista,
é um estado de ser. Beleza, agora que a gente já investigou os motivos do ego, chegou a hora de expor a grande cena do crime. A grande ilusão que ele constrói para nos manter prisioneiros do sofrimento. Olha só esse contraste. De um lado, a gente tem a realidade vista pelos olhos do ego. Um mundo de culpa, julgamento, medo e separação. Um mundo onde sofrer é a nossa identidade. Do outro lado, a gente tem o mundo da felicidade. Aceitação, paz, amor e conexão. Um mundo onde a felicidade é a nossa natureza. A luta do ego é uma luta para nos convencer de que só o primeiro mundo é real. Então, qual é o desfecho dessa história toda? Com todas essas pistas e motivos na mesa, a gente finalmente pode entender o quadro completo. E a grande conclusão é a seguinte: essa luta contra a felicidade não é uma falha de caráter. Não tem nada de errado com quem sente isso, é simplesmente um mecanismo de defesa do ego. Ele está lutando pela própria sobrevivência. Porque para essa identidade ilusória, construída na dor, a felicidade plena não é uma opção, é o fim. E isso tudo nos deixa com uma última pergunta. Uma pergunta, na verdade, que é um convite. Se o sofrimento é, no fundo, uma grande ilusão, uma história que o ego insiste em contar, que realidade a gente vai escolher criar para a nossa vida? A escolha é nossa, e essa decisão de verdade pode mudar absolutamente tudo.